Estou aqui com 4 amigas, Fabiola, Lari, Gabi, outra Lari. Mas, para a glória de Deus, Deus tem nos dado o privilégio de servir lá na igreja de Maricá. Tem nos confiado ali um espaço onde a gente está trabalhando juntas. E a gente aproveitou a vinda para Bangu, que é uma viagem de Maricá para cá, né? A gente alinhando, botando papo em dia. E é tão bom como a igreja de Deus é linda. Gente, eu fiquei boba de ver quanta coisa vocês têm aqui. Aula de defesa pessoal, deu vontade de vir até lá de Maricá para fazer. Achei a ideia super legal. A Ivone estava bonita lá na pose, ali na foto. Gostei. Deu até respeito. Mas como a igreja de Deus é viva, né? É poderosa. Porque Deus é muito lindo, gente. E eu penso que Deus de fato é um Deus completo, um Deus de ampla suficiência, um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida. E com certeza Ele é o Deus da família. Ele é o Deus que projetou família. Ele é o Deus que planejou família. Eu amo falar sobre família, porque a minha família é o meu maior sonho realizado aqui nessa terra. Eu sonhei com a minha família desde sempre. Quando eu era criança e perguntava assim: o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser mãe. Eu só sabia que eu queria ser mãe. Sonhei com a maternidade, sonhei com o meu casamento, gostava de brincar de boneca. E aí, quando a gente cresce, a gente casa, a gente vê que não é bem brincadeira. Casamento, família. A gente precisa muito da graça, da sabedoria, do aperfeiçoamento que Deus tem para nós. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente vai se ferramentando. Você vê na aula de defesa pessoal, a gente está lá se preparando, aprendendo coisas novas, movimentos, para que a gente possa, né, ali ter uma boa desenvoltura. E se a gente diz que a família é o nosso primeiro ministério, se a família é o que a gente tem de mais importante aqui nessa terra, você concorda comigo que a gente tem que se ferramentar para viver em família também? Que quando, né, não sei, eu estava vendo ali, tem psicóloga, nutricionista, advogada, um monte de profissão. Não creio que aconteceu de alguém um dia acordar e falar assim: ah, quer saber? Eu acho esse negócio de ser psicóloga tão interessante. Cuidar das pessoas, poder ajudar as pessoas. Eu vou ali chegar para o Estado, pedir para liberar um CRP, para eu começar a poder atender, clinicar, fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não foi assim que aconteceu. Se alguém um dia falou assim: ah, eu gosto de cuidar de pessoas, gosto de cuidar de saúde, eu penso que é um trabalho muito nobre, eu vou ali arranjar e descolar um CRM para que eu possa começar a atender e cuidar de gente. Não foi assim que alguém se tornou um profissional. Se você quer fazer isso, você vai para a faculdade, você se prepara, você faz estágio, você estuda, você treina, você tem supervisão, você tem aconselhamento, aí depois você está apto para atuar naquela área. Se um dia você quis dirigir, você falou: não, dirigir é bacana, vou dirigir. Aí você chegou ali no Detran e falou: passa aí, por favor, a minha CNH, que agora eu quero dirigir, entendeu? Eu descobri que é bom. Foi assim que alguém tirou carteira? Não. Você vai lá, se inscreve, faz aula, faz prova, lê livro, prova escrita, prova, né, prática, psicotécnico. Você imagina se fizesse psicotécnico para casar? Tinha um monte de casamento indo pra frente. Mas a gente vai se ferramentando. Mas aí a gente diz: não, família é o que a gente tem de mais precioso. Família Deus estabeleceu. Família é o meu principal ministério. Família é o que eu tenho de mais importante. Aí um dia você conhece alguém e fala: vamos casar. Aí você foi lá no cartório e casou mesmo. Não fez um curso, não fez uma aula. Aí você vai começar a dividir a vida, começar a dividir conta, começar a dividir estresse, começar a dividir problema, começar a dividir sonhos, começar a dividir ministério. E você vai vivendo essa vida juntos. E muitas vezes a gente diz que é o que a gente tem de mais importante, mas a gente não separa um tempo para aprender mais sobre família, o que Deus me diz sobre filhos, o que Deus me diz sobre maternidade, o que Deus me diz sobre o meu papel como mulher, como esposa, o que Deus me diz sobre o meu marido, sobre a posição dele, para que eu possa entender como eu honro a Deus, honrando meu marido. Se a gente não se prepara, se a gente não se ferramenta, a gente não pode dizer que a família é o que a gente tem de mais precioso. Então, na palavra de Deus existem conselhos para nós, para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a nossa família. E falando sobre família esse ano, irmãos, eu estou muito agarrada na vida de Ezequias, não estou conseguindo superar Ezequias. Eu queria ler com vocês 2 Reis
porque esse é um texto que tem me confrontado muito e todas as vezes que eu leio ele me confronta mais. Queria ler 2 Reis no capítulo 20. Só para te contextualizar um pouco de quem foi Ezequias, eu vou ler um versículo do capítulo 18. 18:5 de 2 Reis diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Uau! Você gostaria que Deus te descrevesse desse jeito? Olha só, que pessoa, né? Não teve ninguém antes, teve o cuidado de guardar, teve zelo. Ezequias não era qualquer pessoa, não era uma pessoa leviana. Ele foi um grande rei. Ele conduziu o povo a um avivamento. Ele chamou o povo de volta para Deus. Ele trouxe ao povo ao arrependimento. Ele trouxe Deus para o centro de novo da vida do povo. Ele tinha feito movimentos importantes. E quando a gente chega no capítulo 20, eu achei importante te dizer quem foi Ezequias antes da gente ler o texto. E é um texto um pouco conhecido, mas diz que um dia, lá no capítulo 20, a palavra do Senhor, no versículo 1, chega para ele dizendo: põe as suas coisas em ordem. Em outra versão vai dizer: põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer, não vai se recuperar dessa doença. Mas então Ezequias vira o rei, vira o rosto para a parede, ele ora ao Senhor. E ele lembra como eu sempre te servi, com fidelidade, com devoção. E olha como eu sempre fiz o que é certo aos seus olhos. Ele diz para Deus. Depois o rei chorou amargamente. Então eu estou no versículo 4. Antes de Isaías deixasse o pátio, recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder do povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá dessa cama e eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. Então Ezequias tem uma experiência com Deus. Lembra, aquele Ezequias que foi grande no seu ministério, que foi grande no seu reinado. Mas Deus dá uma ordem para ele, é uma ordem muito específica. E Deus diz para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Põe as suas coisas em ordem. Então Ezequias faz um pedido a Deus. Ele diz: Deus, eu quero ser curado, não quero morrer. E Deus acata o pedido de Ezequias. Certo ou errado? Certo. Ele diz: eu vou te dar mais tempo. Mas Deus faz um pedido para Ezequias também. E é a sequência do texto que me choca. Porque se você ler um pouquinho mais embaixo, a Bíblia diz no versículo 13 que Ezequias, ele recebeu mensageiros babilônicos na sua casa, no seu palácio. E ele mostrou tudo o que ele tinha na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer o seu arsenal. Lhe mostrou os tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então ele começou a se gabar do que ele tinha: prata, ouro, tesouro, beleza, riqueza, arsenal de guerra. Um rei muito próspero. E aí Deus manda um profeta lá para falar com ele no versículo 16. E Ezequias, ele vai e fala assim: o que você estava fazendo? O profeta vai lá. E ele diz: eu estava mostrando o palácio. Então no versículo 16, Deus dá uma palavra para Ezequias através do profeta. E a minha pregação, ela é focada nesse texto. Quando diz assim: ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os seus tesouros que os seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Se você recebe essa mensagem do Senhor, se alguém chega para você e diz assim: olha, vai chegar um tempo em que tudo aquilo que você tem, sua casa, seus bens, seu carro, seu negócio, sua empresa, tudo que você trabalhou para conquistar, para construir, vai chegar um tempo que tudo isso vai ser tirado de você. E mais ainda,
os seus descendentes, os seus filhos, serão levados para servir como escravos numa terra distante. Se você recebe essa mensagem, você considera essa mensagem boa ou ruim? Eu considero péssima também. Mas o que me choca é a resposta que Ezequias dá ao Senhor. Porque você lembra que lá em cima, Ezequias fez um pedido e Deus atendeu? Só que aqui, ele não faz mais um pedido de Deus, não. Me ajuda, onde eu preciso alinhar, onde eu preciso ajustar. Sabe o que Ezequias responde para o profeta? No versículo 19, Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você me transmitiu é boa. Oi? O que Ezequias estava pensando quando ele fala um negócio desse? Aí a Bíblia responde: pois ele pensava, pelo menos, haverá paz e segurança durante a minha vida. O que Ezequias estava dizendo é assim: se Benjamim e Tel, meus filhos, né, foram levados como escravos, se eles ficarem sem nada, eles que se lasquem para lá. Contanto que enquanto eu estiver viva, vai ter paz e segurança. As coisas vão estar tranquilas para mim. Para mim está tranquilo. E essa palavra me confronta, irmãos, porque Ezequias não era qualquer pessoa. Ezequias era alguém que fez coisas grandes. Ezequias era alguém que foi um grande rei. Mas quando Deus diz para Ezequias: põe a sua casa em ordem, eu penso que Deus estava enxergando coisas na vida de Ezequias que ele não conseguia ver. Eu quero dizer para você que nós não fomos chamados para viver por nós mesmos. Existe uma responsabilidade sobre nós de cuidar de uma próxima geração. Existe uma responsabilidade sobre nós de qual é o legado que nós estamos deixando aqui. Existe uma responsabilidade sobre nós de pôr a nossa vida íntima em ordem. Porque quando Deus fala, põe as suas coisas em ordem, Ele estava falando do ministério? Eu acho que não. Ele estava conduzindo o povo a um avivamento. Era do palácio, estava tudo legal no seu reinado. Mas dentro da sua vida íntima haviam coisas em Ezequias que ele precisava urgentemente colocar em ordem. Eu penso que Ezequias nem se dava conta. E sabe o que é mais triste? Nesses 15 anos que ele pede a Deus, Ezequias tem um filho chamado Manassés. E ele foi um rei que conduziu o povo a uma apostasia terrível. Resgatou os antigos ídolos. Se Ezequias conduziu o povo ao arrependimento, Manassés trouxe de volta a idolatria. Sacrificou o seu próprio filho. Porque Deus fez aquilo que Ezequias pediu, mas Ezequias não fez aquilo que Deus pediu. E o apelo que eu vim fazer a vocês, e que eu olho sempre para dentro de mim, eu tenho pedido a Deus que me dê graça para fazer isso, é que Ele me ajude a pôr a minha casa em ordem. Porque, irmãos, é tão fácil a gente olhar para Ezequias e achar absurdo. Mas tantas vezes a gente tem tantas prioridades. A gente tem tantos desejos, a gente tem tantas ambições. A gente se orgulha tanto de tanta coisa que a gente conquista. Mas nenhum sucesso compensa um fracasso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E eu tenho aprendido, quanto mais eu penso sobre essa palavra, quanto mais eu deixo que ela me confronte por dentro, mas eu tenho aprendido que eu só consigo colocar a minha casa em ordem, só tem um caminho para isso: quanto mais dependente eu me torno de Deus. Quanto mais eu reconheço que sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Ele eu não sei ser esposa, sem Ele eu não sei ser mãe, sem Ele eu não sei ser mulher, sem Ele eu não posso fazer absolutamente nada. Eu dependo que Ele me ensine a colocar as minhas coisas em ordem. E não existe em mim força suficiente para fazer isso. Para que a minha casa seja colocada em ordem, eu preciso colocar a base, o fundamento no lugar certo. E o fundamento não é outro senão Cristo. Cristo precisa ser a base da minha casa. Ele precisa ser a estrutura da minha casa. Ele precisa ser o firme fundamento sobre o qual a gente constrói todas as outras coisas. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de provação. Jesus um dia contou uma história e Ele disse assim: olha,
Se você construir, né, tem lá a casa que é construída sobre a areia. E a casa que foi construída sobre a areia, veio vento, veio chuva, veio tempestade, veio tudo. E tem uma casa que foi construída sobre a rocha. E não foi construída sobre a rocha, não veio nada disso. É isso que está escrito lá? Não. Vieram as mesmas coisas. Veio chuva, veio tempestade, veio vento. Mas aquela que é construída sobre a areia, ela não vai permanecer. Ela não vai prevalecer. Mas aquela que é construída sobre a rocha, sobre um fundamento firme, essa casa vai resistir a qualquer tipo de coisa que ela possa vir a enfrentar. E como a igreja de Deus nessa terra, nós precisamos urgentemente colocar Cristo no centro da nossa vida de novo. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser sobre Ele. Eu preciso que Ele me ensine a ser um ramo. A Bíblia diz que Jesus, Ele é a videira verdadeira. E nós somos o quê? Nós somos os ramos. Se permanecer em mim, a minha palavra permanecer em vós. Quer colocar a sua casa no lugar certo? Permaneça firmado na videira. Não saia da videira. Se agarre na videira. Permaneça alicerçado, fincado, fundamentado na videira. E Jesus Cristo é a videira verdadeira. E a gente fica tão estressado, irmãos, porque lá em casa bate vento de vez em quando, a sua bate também. Lá em casa às vezes a gente desanima, às vezes a gente lida com um problema que a gente não sabe como resolver. E eu amo a palavra de Deus, que tem consolo e resposta para tudo que a gente pode pensar. O luto bateu na porta da tua família. Você está tendo que lidar com luto sofrido. Parece que as forças acabaram, parece que não tem mais esperança. Parece que a vida se encerrou. Parece que o propósito de Deus para sua casa acabou. Volte à história e lá está Ruth. Com 3 funerais, começando o seu livro. Indo para sua sogra com uma terra sem esperança, sem perspectiva. Mas de repente lá ela encontra o seu resgatador, o seu Boaz. E o nosso Boaz é Cristo, aquele que nos resgata do nosso luto, da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa falta de esperança, para dizer para nós a esperança para você. Porque haverá esperança para a árvore, ainda que o tronco ressecado envelheça a raiz. Há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará. Jesus Cristo é a nossa firme esperança. A esperança em Deus para a nossa família, ainda que pareça que o propósito dele com a gente se encerrou. Se Jesus Cristo é o nosso fundamento, eu quero dizer que só parece que acabou, porque a promessa que Deus liberou sobre a nossa vida, ela vai se cumprir no seu devido tempo. Volte à história, irmãos. Tem esperança. Sonhos frustrados, desejos que não se realizam. Volte à história e lá está Ana tendo um encontro com o profeta. E o profeta representando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Ana tem um encontro com o profeta, o seu semblante já não é mais triste. Ela ainda não tinha provado, tocado no seu sonho, mas ela estava ali com o seu semblante transformado, porque a palavra de Deus faz algo dentro de nós, irmãos. E a gente precisa voltar a amar a nossa casa. O tempo presente tem roubado. Muitas vezes eu falo agora como mulher. Tem roubado de nós o amor pela maternidade, o amor por servir a nossa casa, o amor por cuidar do que é nosso. Mas a palavra de Deus nos chama a voltar e a amar, amar servir, amar fazer, amar cuidar. A gente precisa amar ser mulher, mas às vezes a gente fica numa crise de identidade, naquele conflito. Ah, não acho que é bem assim, olha, eles são privilegiados. A gente entra numa briga que não pode acontecer, irmãos. Não somos adversários, por incrível que pareça. Não estamos brigando um contra o outro. Aquela frase que às vezes a gente gosta de dizer, eu adoro ter razão. Sabia que ia dar errado. Eu avisei, quem gosta de falar aí também.
Eu te avisei. Eu falei que ia acontecer. A gente precisa amar aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Ame sua história, ame sua vida, ame aquilo que Deus te deu. Ai, não, mas a história da minha vida é marcada por muita coisa esquisita. Muita vergonha. Vamos voltar para Ruth então. A Moabita, fruto da relação incestuosa de Ló com sua filha, uma coisa horrorosa. Uma história feia. Mas lá está Deus resgatando, renovando, recomeçando, refazendo, recolocando, enchendo. E eu vim dizer para você algo muito simples. Eu vim dizer para você, coloque Jesus no centro da sua casa. Coloque Jesus no centro da sua vida. E Ele vai te ensinar a fazer todas as coisas. Porque às vezes parece, irmãos, que está tudo meio bagunçado, né? A gente veio no carro conversando e eu estava me lembrando na hora do louvor. A gente vai lembrando das coisas que a gente vive com Deus. E no carro eu me lembrei de um momento da minha vida em que ficou meio bagunçado para mim. Eu estava me sentindo deslocada. Foi no momento da maternidade. Hoje a gente para muita coisa na nossa vida. E eu fiquei me sentindo fora do lugar, deixada para trás, sem sintonia. Eu lembro que eu falava pro meu marido assim: eu sinto que eu estou me cobrindo com um cobertor pequeno. Eu cubro em cima e descobre embaixo. Eu estou fazendo um monte de coisa, não estou fazendo nada direito. Alguém já se sentiu assim, irmão? Eu sinto que eu estou sempre cansada. Eu sinto que eu estou sempre fazendo. No final não estou fazendo nada bem. Estou fazendo nada certo, estou fazendo tudo errado. Aquilo trazia um drama danado para mim. Um dia eu ouvi uma palavra, irmãos, aquilo me marcou tanto. Eu me lembrei disso aqui enquanto eu estava ouvindo louvor. Que bênção louvor falando nisso, né? Recebi tanto. E eu me lembro que eu estava vivendo essa crise. E aí um pastor, ele estava pregando sobre uma palavra bem conhecida. Mas que ela fala, né, da nuvem no deserto que é acompanhando o povo. E ele falava de 3 funções da nuvem. 2 são muito conhecidas, eu já conhecia. Foi a terceira que me pegou. Ele falava que a primeira, a nuvem trazia proteção ao povo. A nuvem ali representando a presença de Deus, ela protegia o povo. Outra coisa era que a nuvem, ela trazia direção ao povo. Ela apontava o caminho que o povo tinha que seguir. Mas a terceira foi que Deus me consolou tanto. Eu nunca tinha pensado naquilo. Ele disse que a nuvem, ela ditava o ritmo da caminhada. E eu sofrendo ali naquela crise da maternidade, sem saber como fazer, sem saber como colocar minha casa em ordem. O que Deus queria de mim? E ele falava de Jacó e Esaú no reencontro dos irmãos. E quando ele chama o irmão para vir, ele responde: não, vai na frente, porque eu vou no ritmo das crianças. Tem criança aqui no meu bando. Tem filhotinho de animal. Então eu vou no ritmo das crianças. E aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração. E eu entendi que o meu Deus, Ele dita o ritmo da caminhada. E para cada momento da nossa família, para cada momento da nossa caminhada, Deus tem um ritmo, Deus tem uma forma de caminhar. E eu falei: Deus, eu vou chegar lá no lugar que o Senhor me chamou, mas ninguém vai ficar para trás. Os meus filhos vão chegar junto comigo. Nem que eu tenha aqui no ritmo das crianças, nem que eu tenha aqui no passo deles, nem que eu tenha aqui na sintonia deles. Qual é o desafio que você está passando na sua família, irmãos? Quais são as lutas, os dilemas, as dificuldades? Jesus é a resposta que nós precisamos. Lá em Deuteronômio 6, diga: ame a palavra do Senhor, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E tenha o cuidado de fazer tudo que a palavra te ensina. Falarás dela com os teus filhos, aonde? Andando pelo caminho, botando para dormir, na mesa, prenda nos umbrais da porta, bota na tua testa, está escrito lá. Bota em tudo quanto é lugar, pendura pela casa. A palavra de Deus, faça isso frequentemente. E quando você coloca a palavra de Deus no centro da sua vida, sabe o que acontece? O texto segue dizendo: a sua casa será cheia de coisas boas que você não encheu. Você vai beber de poços que você não cavou. Você vai comer da videira que você não plantou. E quando você estiver comendo desse fruto, lembra que foi o Senhor teu Deus que te conduziu por todo esse tempo. Existe uma promessa de direção de Deus para nós. E eu sinto de dizer para você que há esperança de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família.
Deus, quando Ele trabalha na nossa família, irmãos, Ele faz tudo completo. A obra de Deus, o plano de Deus é completo. E a obra de Deus para a sua casa, ela vai muito além do que você imagina, do que você consegue ver, do que você consegue saber. Então só tenha o cuidado de perceber onde que a nuvem de Deus está. Se ela parar, você para. Se ela andar, você anda. Se ela correr, você corre. Tenha o cuidado de fazer tudo que o Senhor te manda. De entender as instruções de Deus para você. E quando você faz isso, você começa a receber algo que é sobrenatural de Deus para nós. A gente não consegue, muitas vezes, colocar a nossa casa fora em ordem, se a gente não colocar o nosso coração em ordem primeiro. Coloca o teu coração em ordem. Coloca as tuas prioridades em ordem. O que é importante para você, o que é precioso para você, o que vale, o que é aquilo que você mostra quando você recebe visita. E você quer dizer, olha o que eu tenho de valoroso. Porque Ezequias estava mostrando o seu tesouro, estava mostrando o seu arsenal de guerra. E a Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. O que é precioso para você, o que você tem buscado, o que você tem ansiado. Se você anseia viver o propósito de Deus para a sua vida, irmão, se prepare para viver o sobrenatural de Deus em todas as estações da sua casa. E não importa o momento que você se encontra hoje, há uma palavra de Deus para nós que nos chama a ir, a avançar, a possuir, a conquistar. Vai ter horas que Deus vai nos chamar para conquistar na linha de frente, pregando, fazendo. Vai ter hora que Deus vai nos chamar para conquistar lá no resguardo, orando, intercedendo, cumprindo, realinhando, profetizando, declarando. Eu quero despertar em você o desejo de ser o profeta dentro da tua casa, irmãos. Isso é muito valoroso. Deus tem entregado aquela terra, é sua. E o profeta, sabe o que é o profeta? O profeta é aquele que dá ordem ao caos. Se tem alguma área da tua vida que está um caos, se levante como boca de Deus naquele lugar. Comece a declarar sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre cada área. Comece a pedir a Deus o discernimento, sabedoria, entendimento, graça. Deus, como é que eu faço? Deus, o que eu falo? Gente, tem hora que eu sinto o Espírito Santo dar uma chave de braço assim, ó. Fala não. Que eu gosto de falar. Eu gosto de falar, irmãos. Eu resolvo meu problema falando. E quanto mais eu tô estressada, mais eu falo, coitado do meu marido. Porque quando uma coisa me incomoda, eu preciso falar 1000 vezes a mesma coisa, porque eu vou elaborando quando eu tô falando. Mas o pobre do homem, que já não aguenta mais ouvir o que eu tô falando. Mas eu preciso falar, porque eu resolvo as coisas falando. Aí o homem, tadinho, ele não é desse jeito. Aí eu tenho aprendido que para cada batalha Deus nos dá uma estratégia. E tem hora que a estratégia, irmão, é silêncio. Aí eu fico me lembrando de Jael. Eu falo, Fernando, fica quietinha. Como é difícil para mim, irmão, você não faz ideia, não. Que, você sabe, por que Deus criou o homem primeiro, né? Porque se Deus criar a mulher, ela vai ficar dando palpite. Deus faz assim. Não, acho que não, faz assado. Deixa ela compridinho, estica, estreita. Não, fica melhor ali. Eu entendo que eu ia ser essa. A gente gosta de palpite em tudo. Eu, pelo menos, estou falando por mim. A gente acha que tem aquela solução para os negócios todos lá. Eu tenho aprendido que para cada batalha, Deus nos dá uma estratégia, irmãos. Tem hora que a estratégia é silêncio. A gente quer resolver tudo na força do nosso braço, na nossa sabedoria, na nossa forma de fazer. E eu descobri que quando a gente age assim, a gente se torna extremamente arrogante. Porque a gente acha que a gente tem todas as respostas. E quanto mais a gente amadurece em Deus, mais a gente sabe que a gente não sabe de nada. Que se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue fazer nada. Sabe, quanto mais maduro a gente se torna, é quanto mais dependente de Deus a gente é. Que eu dependo de Deus até para colocar um assunto em ordem com meu marido. Pra gente conversar, alinhar, estruturar. Porque senão cada um puxa para um lado, a gente não chega a lugar nenhum.
E Jael, o inimigo bateu lá na porta da casa dela, irmão. Você conhece essa história? Lá em Débora, você lê. O inimigo entra. Eu acho a estratégia de Jael assim impressionante, porque eu não consigo ser assim. Eu fico aprendendo, eu fico me lembrando dela. A Bíblia diz que Jael bota o inimigo dentro de casa, dá leitinho pro inimigo, cobre o inimigo, bota o inimigo pra dormir. Depois, silenciosamente, ela pega a estaca, quando ele tá dormindo, crava na testa do inimigo. Tudo isso ela faz em silêncio. Jael vence o seu inimigo em silêncio. Mas quando o povo está lá dando volta na terra prometida, qual que é a estratégia que Deus dá? Você lembra? Cerca a cidade. Um dia, eu fico imaginando, povo, beleza, segundo dia, tranquilo, tal, 7 dias, legal, Deus, e aí você grita. Como assim você grita, gente? Deus fala, você grita. Quando você gritar, a muralha vai fazer o quê? Vai cair. Sabe o que é o nosso problema? A gente grita quando tinha que ficar quieto, a gente fica quieto quando tinha que gritar. Tem hora que a gente tem que se posicionar, irmãos. Tem hora que não dá pra gente se omitir. Tem hora que a gente tem que resolver. Tem hora que a gente tem que falar. Tem hora que a gente tem que chamar o problema e enfrentar de frente. Porque empurrar pra baixo do tapete não resolve o problema de ninguém. Tem hora que a gente tem que olhar frente a frente pro problema e se resolver com ele. Mas tem hora, irmão, que não adianta a gente ficar falando com uma goteira pingando. Tem hora que a gente tem que ficar em silêncio. Quem é que vai ensinar pra gente qual é a estratégia da batalha? Quem que ensina? É o Espírito Santo. Se você não depender dele, você vai vencer, vai lutar na força do teu braço. E quando a gente luta na força do nosso braço, é pesado demais. Aí a família fica pesada, o ministério fica pesado, tudo fica pesado. A gente vira igual aquelas mães falam assim, olha, eu vou sumir, hein? Quando eu atendia criança, tinha um menininho que ele era super traumatizado. Porque a mãe dele se estressava muito, ela dizia assim, eu vou sumir, hein? Eu vou sumir dessa casa. Eu vou sumir dessa casa. Outro dia quase que deu vontade de falar isso, mas eu lembrei do menininho e falei, não vou traumatizar o meu. Mas a vontade de dizer, eu vou sumir dessa casa. Já arrumei isso aqui 500 vezes. Me vejo falando igual a minha mãe. Meu marido outro dia falou, você tá ficando igualzinha a sua mãe. Falei, ainda bem, eu elogio. Parecer com ela. Às vezes a gente vai se estressando, irmão, com as coisas dentro de casa. É assim pra todo mundo. Sabe o que eu aprendi? Que tem estresse da vida que a gente não consegue evitar. A vida cansa. Viver cansa. Ter filho cansa, não ter filho cansa. Trabalhar cansa, até descansar, viajar cansa. Você vai viajar e volta cansado, já aconteceu com você? A gente tô morto, o que você tá fazendo? Viajei final de semana. Tudo cansa, gente. Viver cansa. Viver é cansativo. A gente só escolhe com o que a gente vai querer se cansar. É ou não é? Tem que escolher a coisa certa. Cansa. Mas se a gente não tomar cuidado, se a gente não colocar a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa em ordem, a gente briga por todas as razões erradas. A gente precisa, depende, necessita do Espírito Santo de Deus alinhando nossa casa, nos dando a estratégia para cada batalha. É Josafá dizendo, Senhor, nós estamos cercados. Não temos força para resistir a esse exército que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. O que Deus diz para Josafá? Nessa batalha, não tereis que pelejar. Porque essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor. Quando ele vai para esse lugar de descanso na fé, irmãos, o que acontece? Um inimigo peleja contra o outro. Eles se destroem entre si. E ele fica só com o que sobrou da guerra. Quando você está alinhado no Senhor, os inimigos até vêm. As afrontas até chegam até a sua casa. As ameaças, os perigos estão nos cercando de todos os lados. Mas se Jesus é o centro da sua vida, você vai ver os seus inimigos sendo derrubados diante de você. Os inimigos dos seus filhos, o inimigo do seu casamento, o inimigo da sua imagem, do seu coração. Você vai ver os seus inimigos caindo um por um. Porque se o nosso general é Cristo, o nosso general não desconhece, ele desconhece a derrota. Nós estamos sendo guiados por um Deus que é vitorioso, como a gente cantou. Ele é poderoso nas batalhas. O nosso general não perdeu uma guerra sequer. E se é Ele que está conduzindo a nossa vida, o final é de vitória.
Porque o que importa não é como começa, o que importa é como termina. E a promessa que eu creio, e aquilo que eu declaro, e aquilo que eu profetizo, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos viver para Ele, vamos viver por Ele. Vamos amá-lo até o fim da nossa vida. Vamos amar o que Ele ama, vamos cuidar do que Ele cuida, vamos zelar pelo aquilo que Ele zela. Porque é um privilégio servir a Deus, irmãos. E eu quero convidar você a ser profeta dentro da sua casa. Eu oro para que Deus coloque tanto o teu coração em ordem nessa noite, que você assuma a posição que Deus te chama para assumir. Que você se mova não pelo que você vê, que você se mova não pelo que você sente, mas que você dê ordens à sua alma, que você dê ordem aos seus sentimentos, que você dê ordem às suas emoções, lembrando a ela que Deus é o Senhor da tua vida. Quem é o Deus da tua casa? E quando os seus gigantes vierem contra você, quando você se sentir cercado de todos os lados, quando você for afrontado, você vai lembrar aos seus gigantes qual é o tamanho do teu Deus. Quem é o Deus que você serve? O Deus que renova, o Deus do recomeço, o Deus que faz todas as coisas novas. O Deus que quando a gente está num momento de desespero, Ele vem. Eu estava me lembrando hoje do carcereiro, quando Paulo está preso com Silas. A Bíblia diz que à meia-noite eles estão cantando uma canção. Mas o carcereiro recebeu uma ordem de deixar eles presos. Enquanto eles começam a louvar, um terremoto acontece. As cadeias se rompem. Quando o carcereiro vê, ele fica desesperado. E a Bíblia diz que ele quer tirar a sua própria vida, porque ele tinha que dar conta daquilo. Ele era o responsável. Às vezes a gente enfrenta uns dilemas tão difíceis na nossa vida, que até a gente que está sentado em banco de igreja chega a desejar a morte para si. Chega a dizer, não tem mais jeito. Eu não tenho mais propósito. Eu não tenho mais sentido. Eu não tenho mais perspectiva. Eu não tenho mais razão. Acabou tudo para mim. É o fim da linha. Mas Paulo, ele dá um grito e ele diz, não fique desesperado, nós estamos todos aqui. E o carcereiro se rende e ele diz que Deus é esse que vocês servem. E Paulo diz, e ele prega, e o carcereiro e a sua família são alcançados. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não vai alcançar só você. Quando você coloca a sua mente em ordem, o seu coração em ordem, toda a sua família é afetada pelo posicionamento que você toma. E se você quer colocar a sua vida em ordem, você precisa colocar Jesus no centro de tudo que você pensa, de tudo que você acha, de tudo que você imagina, de tudo que você faz. Nós não temos forças em nós mesmos de resolver os nossos dilemas, irmãos. Mas existe um Deus que Ele tem uma palavra para nós. Você precisa buscar em Cristo a sua solução, a sua resposta, a sua orientação. E o apelo que eu vim fazer a vocês nessa noite é: põe as tuas coisas, põe a tua casa em ordem. Deus não te chama para viver só para você. O chamado de Deus para a sua vida não se encerra em você. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de legado. Deus é um Deus que se importa com o que a gente está influenciando, com o que a gente está deixando, com o que a gente está transmitindo. Nós temos uma responsabilidade em Deus de gerar algo, de manifestar algo aqui. E a gente só vai conseguir fazer isso se o Espírito Santo estiver nos conduzindo em todas as coisas. Eu quero pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, irmãos, porque eu sinto de dizer que tem pessoas aqui que estão cansadas, têm se sentido sobrecarregadas, com o peso das decisões, muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe como resolver, não sabe como solucionar.
Eu quero te lembrar de um convite do nosso Salvador. Quando Ele diz para nós assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Eu quero te lembrar que existe um lugar em Deus para nós, irmãos, onde nós não somos medidos pela nossa conquista, onde o nosso dom, o nosso talento, as nossas obras, os nossos diplomas, a nossa conta bancária não impressiona. Onde nós somos simplesmente filhos amados do Pai. Onde Ele nos põe no colo, onde Ele enxuga as nossas lágrimas, onde Ele nos envolve no seu braço de amor, onde Ele nos consola, onde Ele nos encoraja, onde Ele nos envia. Antes do ide, tem o vinde. A gente precisa aprender o caminho de volta, de correr para Ele. Não somos autossuficientes. E eu reconheço, sem Cristo, eu não sei educar os meus filhos. Educar é um desafio enorme, irmãos. Sem Cristo, eu não sei ser uma boa esposa para o meu marido. Eu preciso que o Espírito Santo me constranja. Eu preciso que Ele me toque. Eu preciso que Ele me mostre as áreas que eu posso e que eu preciso mudar. E sabe qual é a melhor parte? Como um pai amoroso e fiel, Ele sabe fazer isso muito bem com cada um de nós. Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Enquanto eu falava isso, sobre educar os nossos filhos, sobre colocar nossa vida em ordem, eu me lembrei de uma passagem quando uma menina, uma adolescente, ela é convidada por Deus para gerar aquele que viria a ser o Salvador da humanidade. Você já imaginou um anjo aparecendo para Maria, uma menina, e dizendo a ela: você vai conceber o libertador, você foi agraciada. Maria faz uma pergunta para Deus e ela pergunta assim: como que vai ser isso? Deus já fez promessas para a sua vida que você olhou e falou assim: como que vai ser isso? E eu tenho aprendido que se é de Deus mesmo, você não faz ideia de como vai ser. Porque Deus é o Deus do impossível, irmãos. Ele faz caminho onde a gente não vê. Ele ainda abre caminhos no deserto e Ele ainda faz rios correrem no meio dos lugares ermos. Acaso não percebeis? Eis que eu estou fazendo coisas novas, diz o Senhor. Eu porei caminhos no deserto. Eu vou colocar um chão onde você não pode ver. Esse é o Deus que a gente serve. Ele faz caminhos onde a gente nem imagina. Você quer medir Deus pela sua lógica, você não vai conseguir. E Maria pergunta: como vai ser isso? Se existem perguntas sobre a sua vida íntima e pessoal, que você tem perguntado a Deus: como que vai ser isso? Como que eu posso organizar isso? Como que eu posso botar isso no lugar? Como que eu posso vencer? Como que eu posso resolver? A resposta que Deus deu a Maria ainda é a resposta que Ele dá a cada um de nós. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu quero declarar sobre cada um de nós o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E eu sempre ouvi que esse poder é a palavra dínamos, que é dinamite. É aquele poder explosivo que explode, aquela força que explode. Mas essa semana eu ouvi um pastor indo além que eu achei tão legal. Ele diz que essa palavra, esse poder, fala de um poder da natureza. Ele vem como uma força da natureza. Alguém já viu aquele filme Impossível que fala da história do tsunami? Vocês já lembram disso? Você tá lá, tá tudo bonitinho. Quando a força da onda vem, quando a força da natureza vem, não tem absolutamente nada que você possa fazer. Ela vai lambendo tudo aquilo que tem pelo caminho. E quando o poder do Espírito Santo vem sobre você, você é revestido de uma força sobrenatural.
Deus te capacita, te habilita para correr com os que vão a cavalo. Você vai se surpreender com o poder que vem de Deus sobre você. Porque Ele é aquele que faz forte ao cansado e renova a força do que já não tem nenhum vigor. Porque os jovens se cansam, de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. No poder sobrenatural que vem de Deus, que nos envolve, irmãos. Aleluia! Ele te faz como uma força da natureza. E todos os inimigos da sua casa, todos os inimigos da sua vida, eles não podem resistir ao poder do Espírito Santo fluindo dentro de você. Como um rio, porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E por onde esse rio passa, ele traz cura, ele traz renovo, ele traz vida aos lugares antigamente inabitáveis. As águas salgadas, onde você achava que não podia ter vida, não podia ter nada. Deus te faz como uma força da natureza. E no poder que vem do amor de Deus, você vai avançar, você vai caminhar. E ainda que o barco às vezes afunde, irmãos, porque tem hora que o barco afunda, eu quero declarar sobre a minha casa, sobre a sua casa, que nenhuma vida se perderá. Uns vão chegar agarrado na madeira, vai ter gente que vai chegar nadando, vai ter gente que vai chegar agarrado em porta, mas a gente vai chegar lá e nenhuma vida vai ficar pelo caminho. Às vezes o barco afunda e é difícil, porque é o que nos é confortável, o que nos é conhecido, o que nos é familiar. Mas eu creio que Deus realmente permite que alguns navios afundem, para que você saiba que aquilo que você carrega é mais importante do que o que carrega você. Você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso. Você carrega a presença do Deus Onipotente, Onisciente. E nada é impossível quando o Espírito Santo começa a agir. Porque para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. Não caminhamos no natural, Senhor. Não fomos chamados para andar numa lógica. Eu e você somos convidados a andar no sobrenatural de Deus. A andar a segunda milha, a dar a outra face, a caminhar um pouco mais. E como Elias, que recebeu tantos milagres, a Bíblia diz que ele correu com os seus próprios lombos mais rápido que a carruagem do rei. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Você vai ver o fogo caindo do céu. Você vai ver Deus consumindo altares que precisam ser consumidos. Mas se chegar um momento, irmão, que você vai para dentro da caverna, um momento que você pede a Deus a morte, o momento que a ameaça bate e que você se esconde e que você não tem mais vontade de fazer, que você não tem mais vontade de ir, que você diz: Deus, eu cansei, não tem mais ninguém, tá tudo perdido, tá tudo confuso. O anjo de Deus, ele vem te alimentar, irmão. E ele vem dizer para você nessa noite: come, porque a tua caminhada ainda vai ser longa. Ainda tem mais caminho, ainda tem mais estrada. Eu ainda não terminei o que eu tenho para fazer. Se alimenta, se fortalece, enche a tua vida, enche o teu espírito. Ah, mas o barco já afundou. Ah, mas a cobra já mordeu minha mão. Ah, mas eu não tenho mais ânimo. Ah, mas eu não tenho mais força. Então agora chegou a hora de você ver a força sobrenatural de Deus agindo em você, para declarar mais uma vez, para profetizar mais uma vez, para avançar mais uma vez, para colocar a mão sobre a porta da tua casa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos, sobre tudo que
diante de você e profetizar a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, a presença do Senhor, o sobrenatural do Senhor. Eu creio que Deus te levanta como uma voz profética hoje, que vai declarar como uma força da natureza, como uma força da natureza, como uma força da natureza, como um tsunami, como uma onda poderosa que lambe tudo que vem pela frente. Ah, sabe o que é interessante? O tsunami, antes de avançar, sabe o que ele faz? O mar, antes de avançar, o que ele faz? Ele recua. Recuar é tão sofrido. O tempo do recuo é tão doído. É tão estranho você não saber o que está acontecendo. Parece que você está indo na direção contrária da promessa. Parece que nada do que Deus falou vai se cumprir. Parece que o propósito se perdeu. Parece que na sua vida não é bem assim. Você não consegue entender porque que parece que você está recuando, 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 recuando. Mas se Deus, Ele é o centro da sua vida, se o Espírito Santo é aquele a quem você se agarra, o recuo de Deus significa que você vai avançar a lugares novos em Deus. E você, quando for, você vai fluir numa força sobrenatural. E você vai saber que não é sobre você, é tudo sobre Ele, que faz forte ao cansado e renova a força do que não tem nenhum vigor. É por isso que a Bíblia diz: o fraco diga, eu sou forte. E o fraco diga, eu sou forte. O fraco diga, eu sou forte. É nesse lugar que Deus nos chama a estar, amém? Aleluia! Aplauda o Senhor. Arrebentou, hein?